quero falar com vocês uma coisa seguinte. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22, no versículo 32. Mateus 22, 32. Obrigado pela água, cara. Sabia que você me oferecer água. Estava vendo você me oferecer água. Isso. Mateus 22, 32. Olha só, quem deu... Eu ministrei isso lá na tenda e eu queria que a gente tentasse viajar comigo nessa ideia de Deus aqui. Pô, cara, valeu, ó. Olha só o que diz, 22, 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de... E o Deus de... Então, Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac, Deus é o Deus de Jacó. Nós estamos falando de gerações, sacou? Gerações. Aqui tem pais, tem avós, não temos aqui? Pai, avó, bisavó, que é minha mãe, né? Tem lá o Dera, que é vovô também, né? E a mãe do pastor Elias, que é vovó. Agora, volta, vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Nós vamos falar de uma coisa chamada... Nós estamos aqui, está 15 anos de um ministério. Então nós vamos falar de uma coisa chamada legado. Está aqui o pastor Elias e sua geração. Filho e filha. Então nós vamos falar de legado, de gerações. Qual o legado que nós vamos deixar? Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual o legado que essa igreja vai deixar para essa cidade? E daqui a 50 anos, quando não existir mais pastor Elias, pastora Tenilza, quando a maioria aqui já tiver partido, qual o legado que vai ficar aqui? Ou quando nós partimos, essa geração nossa partiu, aqui fecha a porta, hashtag fechou? Qual o legado? Vamos lá. Versículo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Tu serás o quê? Uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló. Ló é a mala, morou, sempre tem uma mala com ele. E era Abrão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abrão Saraí, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. Chegaram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estava então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar para o Senhor que lhe aparecera. Moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou uma tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar do Senhor, e invocou o nome do Senhor. Olha, eu quero falar que esse homem, qual o legado de Abraão? E depois nós vamos falar dos outros. Deus chama ele para levantar um povo, para escolheu esse homem para dele levantar uma nação. Dessa nação viria quem? Jesus, certo? Então Deus chama Abraão. Abraão, sai da terra da tua parentela e vai e segue. Ele chega no local, ele faz um altar. Altar é compromisso. Altar é para marcar um tempo na nossa vida. Altar, ele serve como marcar
é um momento da vida, quando a gente passa de uma situação para outra. Vocês vão ver lá quando Josué atravessou o Rio Jordão, o que o Senhor falou? Pega 12 pedras, faz um altar, um memorial. São marcos espirituais. Abraão fez isso. Abraão armou uma tenda. Geralmente quando você viajava, você armava a tenda para o lado que você ia. Abraão armou a tenda para o outro lado. Pois que outro lado era? Betel. Betel é o quê? A casa de Deus. Abraão tinha foco, Abraão tinha direção. Abraão deixa para os seus filhos e para nós um legado de obediência. Abraão deixa para nós o legado mais na frente, que vocês conhecem a história de Abraão. Abraão, quando ele teve um filho, ele amou esse filho de uma forma tão grande, que começou a tirar o foco de Deus. E Deus o que faz com Abraão? Pede o seu filho. Quer ver o que acontece aqui? Vamos andar um pouquinho mais para frente aqui. Isso está no versículo... Deus prometeu um filho a Abraão, no capítulo 15. No capítulo 16, a mulher de Abraão entrega para ele o quê? Uma escrava para ter um filho. Olha um legado também que pode ser um legado errado. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós vamos deixar. Abraão desobedeceu a Deus, teve um filho com Agar. Qual o legado disso? Você sabe qual é o legado disso? Teve um filho, só um filho, Isaac, acabou. Acabou. São os árabes hoje, porque de Isaac veio os de Ismael veio os ismaelitas. Dos ismaelitas gerou os árabes. Quem são os maiores inimigos dos judeus hoje? Os árabes. Olha o legado, cuidado com aquilo que você vai deixar de legado. Você pode comprometer não só uma nação, você pode comprometer a humanidade. Abraão comprometeu toda a nação de Israel por causa de um legado errado. Cuidado com o legado que nós vamos deixar. Qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual o legado que nós estamos deixando para essa cidade? Qual o legado que nós estamos deixando? Mais para frente, vem aqui, Abraão, Abraão perdeu o foco. Deus pede Isaac a Abraão, seu único filho, o filho que ele amava, filho da promessa, porque ele tinha Ismael, mas Ismael Deus mandou seguir, dispensar Ismael com a mãe dele. Deus pede o filho, cara, Isaac. Qual o legado que Abraão nos deixa? De obediência e de fé, porque Abraão caminha e leva o seu filho. A gente imagina que o filho de Abraão é do tamanho do Júlio César. Não, foi moleza pegar. Alguns dizem que ele tinha 25 anos. E um detalhe, se você for ler o texto, diz que Abraão pegou a lenha e colocou nas costas de Isaac. Isaac que levou a lenha para o sacrifício. Ei, vem cá. Um sacrifício de um cordeiro, você queima com 2 pauzinhos? 2 gravetinhos? Ou é um feixe de lenha? Então ele não tinha a idade do Júlio César. Ele já era um homem, Isaac. Porque ele aguentava o feixe de lenha nas costas. Mas Abraão é conhecido como pai? Deixou esse legado para a gente. Porque quando ele falou assim, vamos subir, eu e o moço, e nós voltaremos. Fé de que o Senhor ressuscitaria o seu filho. Abraão sobe. Isaac, seu filho, nos deixa um legado. Qual o legado que Isaac nos deixa, gente? De obediência. Porque se ele era um homem, ou no mínimo, um jovem, já, que nesse rapaz aqui, já um jovem que aguenta um feixe de lenha, aguenta aí uns 30 quilos no lombo, caba? Carrega, né? Isso, então. Então, se ele é um jovem como ele aqui, vem cá, para fazer o sacrifício, Abraão amarrou a mãozinha do filho. Rapaz, você acha que um garotão desse tamanho, ou um adulto já, quando visse o pai amarrando, ele já tinha a vida toda presenciado o sacrifício. Então Isaac sabia o que ia acontecer com ele, não sabia? Isaac não abriu a boca. Olha, aponta para Jesus. Isaac obedeceu seu pai, mesmo que isso custasse o quê? A vida. Jesus obedeceu o pai até a morte. Morte de... Cara, viaja comigo, meu. Olha lá atrás já está apontando para Jesus. Isaac nos deixa um legado de obediência. Abraão nos deixa um legado de fé. Isaac tem 2 filhos. Quem? Jacó e Esaú.
Qual o legado que deixa Jacó? Você vai dizer que Jacó deixou algum legado bom? Um cara que usurpou a herança do outro filho, a bênção? Não, Jacó nos deixa um legado de zelo. Esaú estava pouco se importando com a primogenitura. E quem conhece primogenitura, a bênção do pai era a coisa mais importante para o filho varão, o filho primogênito. Esaú pegou e falou assim: eu estou um pouco me lixando para isso, me dá meu prato de lentilha aí. Mas Jacó deixa um legado para a gente, zelo pela bênção do seu pai. Ao ponto de armar todo aquele circo para ter a bênção. Mas ele não ia deixar a bênção na mão de um cara que estava pouco preocupado com o legado. Que legado deixou Esaú para a gente? Nada, você não vê falar mais em Esaú na Bíblia, praticamente. Mas Jacó, sim, sabe o que Deus fala? O que nós lemos ali? Deus é o Deus de Abraão. Zelo. Qual o legado que nós estamos deixando para a nossa família, para aqueles que estão à nossa volta? É de zelo pelas coisas do Senhor? Porque Jacó, você sabe, olha só, Jacó teve que ir embora fugido, né, pastor? Foi viver em outra terra. Jacó teve que abandonar o pai, a mãe, todo mundo, para viver em outro canto, por causa do zelo dele pela bênção do Senhor. Você vê como é que a gente tem que se preocupar com o que nós estamos deixando? Essa igreja tem que se preocupar qual o legado que ela vai deixar para a montanha. E o pastor Elias não se preocupa só com o que ele vai deixar para a montanha, porque ele atinge milhares de pessoas aqui, ó, para essa galera aqui, ó, na internet. Qual o legado? Qual o legado? Galera jovem, qual a história que vocês vão escrever? Ou vocês vão passar a vida sendo uma folha em branco? Vamos para o Novo Testamento? Vamos dar um pulinho no Novo Testamento? Vamos, Paulão, para os íntimos, né? Paulão para os íntimos. Qual o legado de Paulo? Gente, Paulo escreveu quantas epístolas, meu filho? 13 epístolas da Bíblia. Ele ainda acha que escreveu Hebreus, dá para 14. Paulo foi o cara que mais escreveu. Paulo foi o cara que mais viajou no Novo Testamento. Paulo mudou a história da igreja. Martim Lutero fez a reforma baseada em quem? Nos ensinos de Paulo. Tem um monte de linhas teológicas no ensino de Paulo. Paulo estava preso em Roma. Qual o legado que Paulo deixou em Roma? Toda a guarda pretoriana ouviu de Jesus. Você já imaginou durante 3 anos um caba preso, tendo vigias, 24 horas na porta dele? Quantos vigias você precisa ter para vigiar um homem durante 3 anos, gente? Com folga, um fica doente. Toda a guarda pretoriana, isso são centenas de soldados. Roma ouviu a palavra através de Paulo. Qual o legado que Paulo deixou? Sabe qual o legado que Paulo deixou? Vou dizer para vocês. Pedro, Tiago, João e o barquinho. Pedro, Tiago, João e o barquinho. Tem aquela musicazinha no Mar da Galileia? Pedro, Tiago, João e o barquinho estavam em Jerusalém. Pedro foi chamado como apóstolo dos gentios. Ele mesmo falou isso. Só que ele fez o quê? Ficou fazendo acepção de pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você que está acompanhando esse ministério aqui. Se você marcar bobeira, Deus passa você. Pedro passou. Jesus chamou quem? Paulo. Pedro, lembra da visão do lençol? Pedro, não faça impuro aquilo que eu fiz puro, Pedro. Vai e pregue. Pedro não puxou o freio de mão, ficou em Jerusalém, mas Tiago, João e o barquinho, morou? 70 anos depois de Cristo, o Império Romano destruiu tudo aquilo. Aonde está a igreja de Jerusalém hoje? Foi-se Paulo, Coríntios, Espanha, lá na Espanha, em Roma, Éfeso. Meu caro, o cara viajou, Tessalônica, cidade de Colossos, na Grécia. Qual o legado de Paulo? É a igreja que nós estamos dentro hoje. Isso aqui é um legado de Paulo. Por onde chegou o evangelho aqui? Pelos americanos, não foi? E pelos ingleses. Como é que o evangelho chegou lá? Quem que pregou o evangelho na Europa lá? Paulo. Quem que trouxe o evangelho para o Brasil? Os americanos e os ingleses. Então nós somos frutos da igreja de quem? De Paulo. Legado.
Qual é o legado que você vai deixar para essa história dessa humanidade podre, corrupta que está aí? Qual a história que você está escrevendo? Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? Quando você partir, você deixou passos, pegadas, aonde eu possa chegar, o seu filho chegar e falar assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pisar nos mesmos passos que meu pai pisou, porque ele deixou um legado de um homem que serve a Deus. A minha mãe deixou um legado de uma mulher que serve a Deus, que obedece a Deus, que ama a Deus. Uma mulher de fé, um homem de fé. Então eu posso pisar nas pegadas do meu pai, eu posso pisar nas pegadas da minha mãe. Cara, eu posso acompanhar aquela igreja ali em Montanha, porque ela deixou um legado para nós. Um legado de quem prega a palavra de Deus, seriedade na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus. Então nós estamos vendo que Deus é um Deus que honra aqueles que respeitam os seus princípios e a sua palavra. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que nós temos que crer. Esse é o Deus que nós temos que conhecer na palavra. Pai, olha a oração de Jesus antes de ser crucificado. Santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Irmão, não existe santificação sem a palavra. Não existe avivamento sem a palavra. Existe movimento, muito show, né? Muito aí, né? Tem até pastor Michael Jackson que faz o passo do moonwalk. Tem para todos os gostos, bicho. Altar deixou de ser um lugar de celebrar, virou palco de show. Pastor deixou de ser um homem que está pregando a palavra e passou a ser o quê? Pop store. Passou a ser animador de auditório. Missões foi abandonado. Estava conversando com a irmã Vânia, a irmã do pastor Elias. Missões foi abandonado pela igreja. Missões foi abandonado. E eu quero profetizar que essa igreja será uma igreja missionária, em nome de Jesus. Sabe por quê? Deixa eu dizer um segredo para vocês aqui. A igreja, preste atenção, que não tem missões como seu carro-chefe, ou seja, o seu foco, não está no centro da vontade de Deus. Mas pastor, aquele que me ama, me obedece, diz Jesus, não é verdade? Então, quando ele diz assim, ide por todo, pregai o evangelho a toda, se eu não estou fazendo isso, eu estou desobedecendo. Se eu o desobedeço, é porque eu não o amo. Claro que a igreja que está nascendo é novinha, mas comece a orar, falar assim: Senhor, nos envie aos 4 cantos dessa terra. O pastor Elias tem isso no DNA dele, porque por aqui ele vai às nações. Mas isso que está no DNA dele tem que passar para o DNA de vocês. Viajou comigo, galera? Você sabe como é que você tem a mesma unção daquela pessoa que está com você? Ah, já sei, pastor. Quando eu vou num lugar e o pastor impõe a mão sobre a minha cabeça e transfere a unção, receba da minha unção. Ih, bicho, cai fora disso, é papo fora. Vou te dar um bizu bíblico, moro? Bíblico, para mim o que manda é a Bíblia. O que o povo fala, eu estou pouco me lixando. Para mim é a Bíblia. Aí o irmão do baixista lá da tenda falou assim: pô, cara, teu pastor é muito revoltado, cara. Revoltado? Isso é porque não conheceu o meu amigo Jesus e meu amigo João Batista. Eu não chamo ninguém de raça de víbora, de filho de Satanás. Jesus virou para os caras: vocês são filho do diabo. Eu nunca falei isso, então eu sou mais aliviado que Jesus, moro? Sabe como você começa a pegar um DNA assim? Não é quando o cara impõe a mão sobre tua cabeça e transfere unção, não. Eu aprendi na Bíblia: sirva um homem de Deus durante um tempo, sem interesse. Depois de um determinado tempo, da mesma unção que Deus colocou sobre ele, Deus vai começar a derramar sobre você. Qual a base bíblica que eu tenho para isso? Quem ficava na porta da tenda quando Moisés estava lá dentro? Aonde Moisés ia, quem estava com ele? Você tem alguma passagem na Bíblia que Moisés impõe a mão sobre Josué e fala: receba da minha unção?
Não tem uma passagem bíblica, mas tem uma passagem bíblica que eu me arrepio. Quando Josué atravessa, antes de atravessar o Jordão, Josué olha assim, pastor, vê um caba lá com a espada desembainhada, Josué fala assim: ei, quem é você? É um dos nossos ou um dos outros? Aí aquele caba com a espada desembainhada fala assim: Josué, Josué, tira a sandália, o local que você pisa é terra santa. Xiii. Quem falou isso? Hein? Deus falou para quem? Para Moisés. O mesmo Deus que falou a mesma frase para Moisés foi o mesmo Deus que falou a mesma frase para quem? Josué. E Josué servia sem interesse a quem? Moisés. Quando Moisés partiu, da mesma unção que estava sobre Moisés, Deus botou em cima de quem? Vai lá em Elias, Eliseu. Ó, Eliseu, vai lá na cidade. Eu vou nada, rapaz. Se eu for, Deus te leva e eu danço. Eu vou ficar colado com você. Olha, coladinho. Quando Elias foi levado, Deus derramou sobre Josué da mesma porção dobrada de Eliseu. Porção dobrada sobre Eliseu. Sirva um homem de Deus por um tempo, sem interesse. Depois de um determinado tempo, da mesma unção que Deus derramou sobre ele, derrama sobre vocês. Vocês vão ter um DNA missionário, eu profetizo. Você sabe por quê? Porque a igreja tem que deixar legado. O povo de Deus tem que deixar rastro nesse mundo. O povo de Deus tem que fazer isso. Jesus fez isso com 12 e mudou a história da humanidade. Todos deixaram rastro. E vocês aqui vão deixar um rastro na história da humanidade, eu profetizo. 15 anos. Agora começa a parada, moro? Esses 15 anos foi só aquecimento. Preste atenção no que eu estou falando. Esses 15 anos foi só um aquecimento. Agora Deus vai começar a abrir horizontes para vocês. Escreve o que eu estou te falando. Agora vocês têm que estar ligados em Deus. E quando Deus mostrar um horizonte, não temas. Mete o pé e vai. Mete o pé e vai. Nós oramos 6 anos por um ônibus. Não temos um tostão. O mês passado um cara ligou para mim e falou: vem no Rio de Janeiro e busca um ônibus. Nos deu um ônibus de 53 lugares. Mas sabe o que aconteceu? Há 3 anos atrás, eu comprei o mapa do Espírito Santo, pastor Elias. Colei numa folha de isopor, botei em cima de uma mesa e falei: Senhor, nós vamos começar a subir as montanhas desse estado, porque as montanhas do Espírito Santo, aquela região alta do Espírito Santo, ali 10% são evangélicos, 90% não são, tá? Coloquei do lado da geladeira, atrás da geladeira, assim, do ladinho da geladeira, tem 3 anos. A menina lá em casa ia limpar, tirava do lado da geladeira, colocava, limpava o canto da geladeira. 3 anos esse mapinha, saindo e voltando, saindo. Um belo dia eu olhei para esse mapa, chamei o Jade, o Gabriel, puxamos o mapa, jogamos em cima da mesa. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos começar a subir as montanhas com o nosso pau velho. Pau velho é o nosso carro, né? É porque o nosso carro, ele é assim... Ele, todo mês, o meu, do Jader, visita a oficina, né? Todo mês a gente visita a oficina. Então, aí nós vamos subir com o nosso pau velho, Senhor. Nós fomos pro Rio agora, o pneu dele na lona, bicho. Só Jesus. Um dia nós fomos lá para Minas com a minha homocinética, tec, 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 tec. Cara, é só Deus para segurar esses pau velho nosso, bicho. No Rio de Janeiro, esse ali, a gente subiu a favela da Rocinha com 6 dentro. Alto da Boa Vista com 6 dentro, com logão ali, ó. Logão chegou aqui arriado, cansado, tadinho. Mas deixa rolar. Sabe o que aconteceu? Nós fomos na primeira cidade, na segunda cidade, na terceira cidade, na quarta cidade, Deus deu um ônibus pra gente. Pisa, morou? E deixa que o mar Deus vai abrir. O mar Deus vai abrir. Vocês sacaram? Então vocês entenderam. Vamos lá, pra gente fechar. Ainda dá tempo. Pra gente fechar. Família, começa pelos varões. Quem é pai aqui? Eu gosto de falar com os machos, morou? Isso. É com vocês a parada. Deus trata com os machos. Quem que comeu o fruto lá e pisou no tomate? Foi quem?
Quando Deus chegou e chamou quem? Chamou Eva? Chamou quem? Adão. Deus trata com varão, morou? Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? A partir de hoje você começa a pensar nisso. Qual o legado que você vai deixar para os seus netos? A partir de hoje você começa a pensar nisso. Porque você pode deixar um legado muito bom, mas você pode deixar uma desgraça para toda a tua geração. Segundo, a igreja. A partir de hoje vocês vão pensar nisso. Qual o legado que vocês vão deixar para essa humanidade, para essa cidade, para esse estado, para essa nação? Fechou? Vocês creem nisso? Amém? Então estamos entendidos, eu posso ir embora para a Vitória? Posso? Então são 15 anos de um trabalho que Deus vem fazendo e Deus vem abrindo portas. O que Deus faz é o seguinte, olha só, depois de 3 anos de ministérios com os discípulos, depois de 3 anos, Jesus, nós vínhamos conversando no carro, né? Jesus orando ao Pai fala assim, os apóstolos falam assim, olha só, caramba, agora nós estamos entendendo tudo, não precisa que Ele nos explique nada, nós estamos entendendo. Aí Jesus ora, Pai, glorifica o meu nome, glorifica o teu nome em mim. Quer dizer, eu já posso ir, porque eles entenderam. E Deus enviou eles para o mundo. Vocês entenderam isso hoje, entenderam ou não a questão do legado? Sacou? Então profetizo que agora Deus começa a trabalhar em vocês, para começar vocês a escrever uma história, primeiro na família, preste atenção, porque aquele que não cuida dos seus, Paulo diz a Timóteo, é pior do que incrédulo. Não adianta você ser um santo homem na igreja, e ser um pai relapso, ser um marido relapso. Então começa a escrever uma história na sua família, e vocês vão começar a escrever uma história como igreja, nessa nação, a começar nessa cidade, e para onde Deus apontar vocês. A missão Cristã Vivos não nasceu para ficar na cidade de Montanha somente. Vocês entenderam? Não, porque o Senhor falou, ide por todo mundo. Ela vai plantar outras igrejas, preste atenção, essa igreja vai plantar outras igrejas. Mas Deus precisa levantar um exército para andar com o pastor e a pastora. Deus precisa levantar homens que fiquem na porta da tenda. Deus precisa levantar homens como Eliseu, que não se arredou o pé do seu líder. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, preste bem atenção. Ouça os seus profetas e prosperará. Ela não diz assim, ouça o meu, Deus falando do meu profeta. Ouça os seus. Qual a diferença? Deus colocou o pastor Elias e a pastora Tenilza como profeta nesse lugar. Ouça o seu. O povo da tenda vai ouvir quem? A mim. O povo da missão Vivos vai ouvir quem? Eles. E vai prosperar. Não sai por aí ouvindo vozes. Ouça o seu profeta e prosperará. Amém? Amém. Fique de pé. Tem dízimo e oferta, pastor? Não? Tá. Ceia hoje também não, né? Não. Veja bem. Não vai precisar vir aqui à frente não. Só vou fazer mais uma oração, tá, pastor? Saca só. Vocês entenderam a palavra. Agora, eu quero que vocês fechem os seus olhos. Feche os seus olhos. Não olha para mim não, que eu sou feio pra caramba. Feche os olhos. Eu quero que vocês perguntem a Deus. Deus, qual atitude que eu já tomei na minha vida que vai deixar um legado de desgraça, um legado de morte, um legado de erros? Talvez nós já tomamos essa atitude como Abraão tomou de pegar Agar e ter um filho com ela. Se você já tomou já fez coisas que você já percebeu que plantou um legado errado, talvez para os seus filhos,
para os seus netos. Se você percebe isso agora, se o Espírito Santo te mostrar isso agora, cara, eu falei aquilo para o meu filho, eu falei que ele nunca ia prestar para nada. Eu plantei um legado de perdição para o meu filho, de derrota. Cara, eu senti ódio do meu pai, eu falei que eu preferia que ele morresse. Eu plantei um legado de morte. Se você plantou um legado, fala assim comigo agora: Deus, em nome de Jesus, eu entendo hoje que eu tenho que ter um legado de vida, mas o Senhor conhece o meu passado, o Senhor conhece as minhas atitudes, e eu reconheço agora, é você e Deus, hein? É você e Deus. Você não precisa repetir agora o que você fez não, porque é só você e Deus. Não fale alto. Eu pequei quando eu deixei. Fale o legado que você errou. Fale o legado, você e Deus. Esse legado para minha descendência. Agora, em nome de Jesus, eu me arrependo de ter deixado esse legado, e eu te peço perdão, e eu libero palavras de bênção, palavras de transformação, palavras de cura, palavra de libertação sobre esse legado errado que eu deixei. E hoje eu assumo um compromisso com o Senhor de ter entendido essa palavra e começar a plantar um legado de bênção, uma história de vida, a começar na minha família, nessa igreja, nessa cidade, nesse estado, nessa nação, nesse mundo. Me ajuda, Deus, a deixar um legado de transformação através da tua palavra. Eu te peço essa ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem alguém aqui que nunca teve essa disposição, fala assim: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador? Eu não sei se todos vocês são já crentes convertidos, ou se tem alguém aqui que nunca fez essa decisão. Tem? Se tiver, levanta sua mão. Não precisa nem levantar tua mão, corre para cá, bicho. Tem alguém aí? Não? Tem alguém que está afastado? Cara, eu já estive na presença do Senhor, eu já experimentei do amor de Deus, mas eu deixei que o mundo me afastasse. Tem alguém aqui e entende que isso vai ser um legado terrível para a sua geração e quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem? Não tem também não? Então todo mundo aqui é convertido. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu creio que os próximos 15 anos serão 15 anos diferentes, 15 anos de transformação dessa igreja, e ela irá até os confins dessa terra, em nome de Jesus. Amém?